Olá pessoal, hoje nós veremos algumas possibilidades de você trabalhar o avesso do seu bastidor. Independente de você comercializar ou não o seu bordado, sempre é interessante a gente saber fazer um avesso que seja bonito para o nosso bordado. E no vídeo de hoje veremos algumas dessas possibilidades. Sou Juliana Farias, criadora de conteúdo aqui do canal, e seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Inicialmente, você tem que pensar se você quer o avesso do seu bordado aparente ou não. Eu, por exemplo, tenho alguns bordados meus que eu realmente quero que o avesso apareça, como é o caso dessa arara aqui. Olha só esse avesso, todo no ponto cheio, e eu queria que ele ficasse aparente. Então, eu deixei esse avesso sendo exibido. Se você não quiser de jeito nenhum que esse avesso fique aparecendo, então a gente vai precisar de um tecido, que pode ser um algodão cru, como esse, que é bem ralinho, percebam a transparência dele, ou então se você preferir um algodão cru que seja mais grossinho também, fique à vontade. Ou você pode optar por um tecido mais estampadinho, uma tricoline, popeline, fica ao seu critério. E uma observação que eu gostaria de salientar sobre os bastidores de madeira que vocês possam vir a comprar, é que às vezes acontece de um aro ficar super apertado no outro. Quando você vai colocar o tecido, fica super difícil de fazer o encaixe desses dois aros do bastidor. Então, o que é interessante fazer? Pegue uma lixa para madeira e você vai lixar essa parte externa desse aro e a parte interna desse outro aro, que aí você vai ter mais folga entre um e outro e vai facilitar para que você possa encaixar o seu tecido sem ficar sofrendo tanto. Até porque quando esses dois aros estão super apertados, até para tirar um de dentro do outro, faz com que esgarce, que machuque o seu tecido, o seu bordado, e a gente não quer isso, né? Eu vou pegar esse meu bordado que eu fiz há algumas semanas e vou trabalhar com ele, porque eu não quero que esse avesso fique aparente no bastidor. Por sinal, eu até fiz um vídeo sobre esse bordado em que eu explicava algumas maneiras diferenciadas que você pode bordar o ponto ostra. E logo aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para que vocês possam assisti-lo. Então, vou soltar um aro do bastidor do outro, deixar o menor aqui embaixo. Vou utilizar esse algodão cru para colocar no avesso desse tecido. Vou procurar deixar bem encaixado um no outro. E o vento aqui está bem forte na minha fortaleza. Pronto, tá bem centralizado. Agora eu venho com esse outro bastidor maior e vou procurar ver se tá bem encaixado. Pronto. Está ótimo desse jeito. Agora a gente vai vir aqui no avesso e vamos fazer o seguinte. Eu vou recortar bem nessa beirada esse algodão cru. O algodão já foi todo recortado, bem rente ao bastidor. E agora vai ser feito o seguinte, vou recortar esse tecido mais ou menos aqui, ó, acompanhando o bastidor. É necessário a gente dar um espaçamento para poder recortá-lo, porque depois eu vou vir com a cola para pegar a borda que ficar e colar nessa parte interna do bastidor. Se você preferir, você pode até, antes de ter colocado o tecido no bastidor, poderia ter pego um bastidor maior para ter feito a marcação com um lápis ou então uma caneta, para você ir se guiando por essa linha para poder recortar. Mas eu vou fazer no olhômetro mesmo. Já foi todo recortado. Agora nós vamos fazer pequenos piques para que fique melhor de colar na parte interna do bastidor.
Você não precisa recortar até encostar na madeira, não. Aqui até a metade, ó, um pouco mais da metade, já tá ok. Depois de ter feito o pique nessa borda toda ao redor do bastidor, vou pegar uma cola de silicone e colocar um pouco nessa parte interna aqui do bastidor. Pronto, essa pequena quantidade para iniciar já tá bom. E agora é só vir nessa parte e colocar o tecido que foi cortado. Você vai segurar por alguns segundos. Se você tiver uns pregadores, vão ajudar bastante para que você não passe esses segundos aqui apertando até que o tecido possa aderir à cola. E depois de mais de 30 segundos apertando, deu certo fazer a colagem. Em seguida, eu vou botar um pouco mais de cola aqui por cima do que eu fiz e mais para a lateral, para colar o seguinte. É um processo um pouquinho demorado, mas vai dar certo. Com paciência, vai dando certo. E cuidado para você não colocar a cola muito próxima do tecido, porque pode acabar manchando. O interessante é que você coloque a cola mais vindo aqui para a borda, para que não tenha esse risco. Porque na hora que você colocar o seu dedo para ficar pressionando, a cola já vai ser espalhada igualmente por toda essa parte do bastidor. Eu acabei pegando uns pregadores para ajudar, porque fica cansativo, o dedo da gente começa a doer. Então é melhor mesmo utilizar pregador, porque aí ele vai dando a pressão necessária enquanto a gente caminha, colocando mais cola e vai botando mais pregadores. Se você perceber que alguma parte ainda ficou meio solta, tipo aqui, ó, aí coloca um pouquinho mais de cola e pressiona. E agora o que a gente pode fazer para não ficar essa parte toda aparente aqui no avesso? Você pode pegar um fitilho e colar por cima dessa parte. Vai colocando cola aos poucos e vai colando. Procure antes medir o tamanho do bastidor para que você não tenha que ficar fazendo remendos na hora de colar o fitilho. Se você não quiser usar fitilho nessa parte interna, usa qualquer outro material, uma cordinha, algo que seja bonito e que dê um bom acabamento ficando por cima dessa parte. E antes de colar essa parte que você pretende, aqui no avesso do bordado, você pode fazer uma marcação bem no meio do bordado para colocar um pedaço de fita. Eu escolhi o fitilho porque é o material que eu tenho. Aí eu vou colar bem aqui, ó. Vou unir essa outra ponta e vou colar bem aqui nessa parte interna e bem aqui em cima dessa parte que eu risquei. Vai ficar desse jeito, porque vai facilitar na hora que eu for colocar na parede. Depois de colar isso, aí eu posso vir colando o meu fitilho. Se você também não quiser colocar essa partezinha, não tem problema. E vejam como ficou. Não coloquei aquele fitilho rosa porque eu prefiro tons de azul. Comecei e terminei nessa parte. E se vocês quiserem, quem comercializar o bordado, pode até, antes de ter colocado esse tecido aqui no avesso, podia ter bordado alguma coisa, sua marca, ou então carimbar alguma coisa aqui. Eu gostei bastante do meu. E agora veremos outra forma de fazer o acabamento no avesso do bastidor. E essa aqui, conhecida como fuxico. Fuxico é essa técnica de pegar retalhos e transformar nesses círculos, que dá para fazer inúmeras coisas com eles.
Então, para fazer esse tipo de acabamento é muito simples. Antes disso, você tem que definir se vai querer que o avesso do seu bordado fique aparente ou não, para você colocar tecido. E eu vou utilizar esse outro bordado que eu fiz há algumas semanas e não está com acabamento feito aqui no lado avesso, então eu vou aproveitar dele para poder mostrar para vocês. Eu vou deixar um espaçamento desse tamanho no tecido para poder sair cortando, acompanhando o bordado aqui, o bastidor. Igual como eu tinha feito no outro bastidor anteriormente. Fiz todo o recorte. E se essa borda fosse maior, eu podia até passar na máquina de costura para fazer um zigue-zague aqui. Ou então poderia dobrar um pouquinho mais a borda, se fosse maior, para fazer uma bainha. Ou então um bordado mesmo, um ponto caseado. Como ele está bem curtinho, então eu só vou agora alinhavar. Eu estou trabalhando com a linha de costura, que são aquelas que a gente utiliza na máquina mesmo de costura. E com duas pernas. Dobrei as duas pernas e aqui no final eu dei um nozinho na ponta. E agora eu venho no avesso dessa borda com a agulha para fazer o alinhavo. E eu vou sair alinhavando toda a extensão ao redor desse bordado. Eu já alinhavei quase tudo, só que a minha linha tá acabando. Bem aqui, ó. Só tem isso aqui. E ainda falta essa parte, um terço praticamente. E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a puxar essa linha para que esse franzido comece a existir. Deixa eu mostrar melhor. Ó, tô só puxando. E tá aqui o franzido, o fuxico no caso. Pronto, agora eu acho que com a linha aumentando, eu consigo finalizar essa parte. Caso você não consiga, se tiver pouca linha ainda, você arremata aqui do lado avesso, dá um nozinho, coloca mais de linha na agulha para poder fazer o franzido nessa parte aqui também. Terminei o franzido e esse restante de linha vai ser o suficiente para fazer um nozinho bem aqui para sustentar todo esse franzido no avesso do bastidor. Pronto, o arremate foi feito e aqui está o avesso desse bordado com esse franzido que a gente faz na borda, utilizando, pode ser a linha de costura ou também a própria linha de bordado que você tiver utilizado. Você utiliza a cor que você quiser também. Eu preferi um tom que fosse da mesma cor que o tecido. Ah, e outra coisa, vocês definem o tamanho do tecido que vocês querem deixar aqui do lado avesso. Nesse caso, eu deixei mais ou menos uns 3 centímetros, ou eu poderia também ter deixado bem menos, como foi esse caso aqui, que ficou bem rente ao bastidor. E já tem outro caso em que eu deixei bem maior e ficou desse jeito. Se você quiser, você pode deixar ainda mais tecido para que o encontro do alinhavo seja todo aqui. E outra forma bem simples de você fazer o acabamento no avesso do seu bastidor é utilizando feltro. Aqui no caso, eu cortei o tamanho do bastidor, fiz esse acabamento com ponto caseado, você pode usar qualquer outro ponto que você queira. Fiz esse bordado bem tímido aqui no meio também, Ju 2014, que eu usei linha metalizada. 2014 foi o ano que eu fiz esse bordado. Eu era aluna ainda do curso de bordado livre e esse desenho foi riscado pela Marta Dumont, do grupo Matizes Dumont. E antes de colar esse feltro no bastidor, eu coloquei a fitinha e depois utilizei cola de silicone para colar o feltro na borda da madeira do bastidor. E outra forma de acabamento é essa aqui: colocar tecido no avesso do seu bordado e cortar os dois tecidos bem rente ao bastidor,
Quando você não quiser sair colando, fazendo franzido, aí pode ser essa situação, cortar o tecido aqui bem rente ao bastidor e ficar dessa maneira. E a última dica que eu vou dar é essa, que é bem simples, mas precisa de uma máquina de costura, em que você vai deixar essa borda do tecido aparente, vai ficar também para o lado direito, e você utiliza um bico de renda que você tenha em casa, ou qualquer outro material que você queira. Eu gostei bastante desse bico de renda, porque ficou bem romântico aqui, junto com esse bordado que eu fiz. E o lado avesso eu deixei aparente e tá aqui o tecido, ó, todo pro lado direito aparecendo. E eu só passei na máquina a costura reta para unir, antes de colocar no bastidor, claro. E ficou dessa maneira. E essa foi a aula de hoje, em que eu falei diferentes maneiras de você fazer o acabamento no seu bastidor, independente de você comercializar o seu bordado ou não. Sempre é interessante a gente fazer um acabamento de qualquer maneira. E demonstrei diferentes formas para vocês escolherem a que cabe no seu bolso, a que é mais viável para vocês, a que vocês acharem mais interessante. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem a curtida de vocês, comentem qual vocês acharam mais interessante, qual que vocês já usam e me digam se teve algum acabamento que eu não falei aqui, porque esses são os que eu conheço, mas pode ser que existam, e claro que devem existir, várias outras maneiras de fazer o acabamento no bastidor. E é isso, ótimo final de semana, se hidratem e até a próxima sexta-feira.